Olá, amada igreja. Como é que você tem agido no decorrer desta última semana? Com paciência, com benignidade, ou com raiva, com um sentimento de ódio ou de desprezo? Como é que foi a tua semana? Foi boa? Foi ruim? Foi mais ou menos? Como é que foi? Semana passada eu falei sobre estas duas coisas, paciência e benignidade. Esta semana eu quero falar para vocês sobre mais dois frutos em que nós encontramos na palavra do Senhor: bondade e fidelidade. Mas o que é ser bom? Jesus mesmo disse de que nem mesmo Ele é bom, somente o Pai que está nos céus. Como nós podemos agir com bondade sendo tão maus, tão ruins muitas vezes, sendo algumas vezes agressivos e arrogantes? Como é que nós podemos agir com fidelidade, tendo tantas coisas em que nos cercam à nossa volta, em que nos desviam dessa fidelidade tanto a Deus como ao próximo? O que nós podemos fazer para sermos cada vez melhores, cada vez mais bondosos e cada vez mais fiéis? Há coisas na vida em que nós não conseguimos entender, mas existem coisas em que a palavra do Senhor pode nos explicar e pode nos dar uma chance de podermos ser aquilo em que Deus quer com que sejamos, de acordo com a sua palavra, exercendo os frutos do Espírito Santo em nossa vida. E a bondade e a fidelidade são frutos dados pelo Espírito Santo. Por isso que por nós próprios, por nossas próprias forças, não vamos conseguir exercer bondade e fidelidade. Vamos começar pela bondade. Lá em Isaías capítulo 63, versículo 7, lá diz assim: falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo o que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem Ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Deus, Ele demonstrou a sua bondade e a sua fidelidade ao ser humano. Deus demonstrou a sua bondade a mim e a você, nos dando a certeza de que estamos seguros em seus braços e de que, através de sua bondade, nós nos encontramos em paz. Agora, como nós podemos exercer esta bondade para com o nosso próximo, para com aqueles em que muitas vezes nos ofendem, ou para com aqueles em que nos agridem? Exercer bondade é uma arte divina, não é uma arte em que o ser humano consegue de forma natural aprender. Nós temos que encarar a bondade como um fruto em que deve ser exercido e que deve ter o auxílio do Espírito Santo para fazermos da bondade uma prática comum em nossa vida e não uma prática em que só deve ser exercida de vez em quando ou com alguns. A bondade do Senhor, ela é exercida para conosco, não importa a circunstância em que nós vivemos. Se somos boas pessoas ou más pessoas, ainda assim a bondade de Deus, ela exerce em nossa vida uma forte influência, a tal ponto de nós podermos perceber de que o cuidado em que Deus tem para com cada um de nós só pode vir da bondade em que Ele tem transmitido a nós. Ali em Isaías nós vemos de que o povo de Israel, ele se encontrava cativo pelo pecado em que cometera, mas a bondade do Senhor ainda estava presente sobre a vida deles, estava presente no dia a dia deles e estava presente nos afazeres deles. Quando falamos de fidelidade, quando vem a palavra fiel, o que você imagina? O que você pensa? Atrelamos a palavra fiel a um relacionamento conjugal. Ele foi infiel para comigo, ela foi infiel para comigo, ela me traiu, ele me traiu. Mas quando nós olhamos para a questão de Deus, a fidelidade de Deus, ela é constante na nossa vida. Mas nós traímos a fidelidade a Deus? Você tem se mantido fiel a Deus? Você tem se mantido fiel aos princípios do Senhor? Ou coisas desta vida têm tirado você do foco
e tem tirado você de permanecer na fidelidade de Deus, sendo fiel a Deus e somente a Deus e não a outras coisas mais em que estão à sua volta. Ser fiel por completo, também por forças humanas, não é possível, mas a fidelidade é um fruto dado pelo Espírito Santo a nós. E quanto mais próximos estamos de Cristo Jesus, maior é a fidelidade a Deus, maior é a circunstância em que nos voltamos à palavra do Senhor, nos mantendo fiel a esta palavra. E isto não vem do homem, mas sim de Deus, do Espírito Santo. Nós não podemos deixar de lado o Espírito Santo neste processo de sermos cheios dos frutos em que Ele nos dá. Quando nós olhamos para a fidelidade, nós podemos bater no peito e dizer: eu sou fiel, fiel até a morte. Não deixarei de lado a circunstância de viver uma vida com Cristo Jesus por qualquer coisa em que possa acontecer em minha vida. Nós podemos dizer e falar de boca cheia que a fidelidade em que nós temos a Deus é algo extraordinário. O falar é fácil, o problema é viver a fidelidade de Deus. Nós temos uma facilidade em falar, mas o viver é muito mais difícil. Nós podemos falar que somos fiéis a Deus, mas viver a fidelidade de Deus é algo em que nós precisamos aprender com o auxílio do Espírito Santo. Mas somos mesmo fiéis a Deus? A palavra do Senhor ela é clara em dizer de que quando você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, você é mentiroso. A mentira está atrelada à fidelidade de Deus? Claro que não. Nós precisamos ser fiéis em tudo, nos bons e maus momentos. Quando usamos de mentiras e ao fato de você odiar o seu irmão, já consta de que você não está sendo fiel a Deus, aos mandamentos do Senhor, porque é uma mentira em que você está colocando em teu coração. Lá em Salmos capítulo 85, versículo 11 diz: a fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. Deus é fiel para com tudo aquilo em que foi criado para o ser humano. Toda a terra fora criada para servir ao ser humano e nós para servirmos a Deus. Agora, quando nós olhamos para a relva do campo, para as árvores em que florescem e aquela árvore em que serve de abrigo para os passarinhos, nós podemos ver de que Deus está sendo fiel em todas as circunstâncias, em todos os momentos, até mesmo para aquelas pequenos animaizinhos, como uma abelha ou um passarinho. A fidelidade de Deus é exercida toda manhã quando você acorda, sabendo de que terá um dia abençoado por Deus e sabendo de que Ele exercerá sobre tua vida bondade e fidelidade. Cabe a nós simplesmente entregar a nossa vida ao Senhor todos os dias e ser fiel a Ele em todas as circunstâncias. Seja bondoso e seja fiel. É isso que o Senhor pede de nós, mas através do poder do Espírito Santo de Deus. Haja com bondade, com fidelidade, e não haja fora daquilo em que Deus quer com que você haja. Que Deus te abençoe e que você possa exercer estes frutos na tua vida, na tua família e na tua comunidade. Em nome de Jesus. Amém.